I play drums, and, I'm in a band right now. He goes, how old are you? Well, I'm 15 and a half. Muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Repercuta Podcast. Eu sou Jari Tavares e eu estou muito feliz de trazer mais uma história, compartilhar a trajetória de mais um músico ou musicista. Esse é o segundo audiodoc que eu produzo aqui no Repercuta. O primeiro foi sobre o Wilson das Neves. Se você perdeu, procura aí na tua plataforma, no teu agregador e também escuta esse episódio. Mas agora eu vou falar sobre Sandy West. É o nosso alvo nesse episódio aqui do Repercuta Podcast. Vamos lá. A trajetória da mulher ao longo do tempo, na profissão que for, sempre foi marcada pela quebra de padrões e tabus, ainda mais no mundo machista e patriarcal. Na música não é diferente. É por isso que nesse episódio você vai conhecer a história de Sandy West. Sandra Sui Pesavento nasceu na cidade de Long Beach em julho de 1959, mas foi como Sandy West que ela alçou o reconhecimento dentro da música e do rock mais especificamente. Responsável por inovações e resistência dentro do gênero, ela se notabilizou por ser uma das fundadoras da banda The Runaways, grupo feminino surgido nos anos 70. Foi aos 9 anos, ao ganhar uma bateria de seu avô, que ela inicia na música, já com gosto pelos ritmos acelerados. No início da década de 70, com apenas 16 anos e convencida de que se tornaria baterista profissional, Sandy procura por musicistas no intuito de formar um grupo apenas com mulheres. Ou seja, desde o início já havia esse objetivo, demonstrando o quanto ela já pensava para frente e como a representatividade fez diferença já no nascimento da Runaways e também no comportamento da própria Sandy West. É quando em 75, na época em que ela já tocava em bandas com rapazes e adorava esportes, que por intermédio do produtor Kim Fowley, ela conhece uma guitarrista proeminente da época, a jovem Joan Jett. Ao realizarem um ensaio na casa de Jett, a energia entre as duas se mostra genuína e logo a ideia da Runaways vem à tona. Dessa forma, o próprio Kim se coloca à disposição para ajudar a procurar outras mulheres para compor a banda. Kim Fowley teria peso no funcionamento do grupo, como veremos mais à frente. I'm Joan Jett. I play guitar, electric guitar. Oh, Joan Jett, that's a cool name. You guys got a demo? No, I don't. No, guys. I want to start an all-girl rock band. Really? Maybe I am the luckiest dog after all. Hey, Sandy. Hold on, I'll be back. Sandy West is a drummer. Joan Jett claims to be some sort of guitar goddess. Well, I didn't say that. A Runaways compõe sua formação com Cherie Currie e Lita Ford. A história da Sandy se confunde com a da própria banda, então é preciso falar bastante do grupo. Elas gravam uma demo com Mick Steele no baixo e Lita Ford, que posteriormente entra na banda como guitarrista, chegou a fazer um teste para entrar no lugar de Mick no baixo, mas acaba ficando como segunda guitarrista. E é a partir daí que Sandy West inicia uma sintonia muito verdadeira com Lita Ford, algo que acontece rapidamente. West ainda assiste a entrada nos vocais de Cherie Currie. Isso porque o produtor Kim Fowley queria alguém mais singela, alguém que pudesse ser mais vendável nos vocais, além, é claro, de ser mais provocativa. E isso nem Lita Ford e nem Joan Jett fariam. E dessa forma, Sandy West compõe o quinteto Runaways, liderando as baquetas. Em 76, o número de shows aumenta bastante na Califórnia, onde elas viviam. E o primeiro disco, auto-intitulado The Runaways, é lançado de forma inevitável, inclusive com shows de abertura para o Van Halen.
O ano é 1977. O disco Queens of Noise ganha o mundo e a primeira turnê mundial da banda acontece. No Japão, ao desembarcarem, havia uma multidão esperando por elas. Com bastante espaço na TV japonesa, elas gravam um álbum ao vivo e a turnê dura 2 meses durante o verão japonês. A partir daí, Sandy West presencia constantes conflitos e mudanças de formação na banda. Jack Fox, baixista, deixa o grupo, Joan Jett assume o baixo e Vicky Blue entra na banda. Joan Jett assume a voz principal depois da saída de Cherie Currie e com essa formação elas saem em turnê com os Ramones. Um ano depois, o grupo rompe com o empresário Kim Fowley e com a gravadora Mercury, e o empresário do Blonde e Suzy Quatro acaba assumindo os trabalhos do grupo. O último álbum é lançado já sem a baixista Vicky Blue, sendo substituída por Laurie McAllister. Gravaram então o seu último álbum intitulado And Now The Runaways. Este talvez seja o disco em que Sandy West tem o seu melhor desempenho como integrante da banda. Vicky Blue deixa o grupo devido não ter tanta atenção do novo produtor John Alcock, que substituiu Kim. Ao contrário das outras integrantes, Vicky não usava drogas e também sofria de epilepsia. Apesar do sucesso fora da América, nos Estados Unidos elas acabaram não tendo tanta receptividade, mas na Europa fizeram um turnê inclusive. Sandy seguiu os passos trilhados por bateristas como Viola Smith, Karen Carpenter e Alice DeBurr, e também inspirou tantas outras mulheres que viriam depois. O The Runaways dura apenas 4 anos, se dissolvendo em 1979. Grande parte veio da pressão da imprensa americana, incomodada com um grupo apenas de mulheres. Além da troca de integrantes, havia também as diferenças criativas. Por exemplo, enquanto Joan Jett preferiu o punk, Lita Ford era mais adepta do metal. Já Sandy West parecia transitar mais entre estilos e ser um pouco mais versátil. Dessa forma, inclusive, que a história conta é que ela era praticamente uma unanimidade na banda e acabou se relacionando bem com todas as integrantes. Em seu currículo, Sandy West teve extensas turnês underground, inclusive, passando por hotéis bem ruins, viajando num carro pequeno, mas também com destaque para o Japão. Shows de aberturas para artistas como Tom Petty e Cheap Trick, mas após o fim da banda, West enfrentou problemas financeiros por não possuir direitos sobre suas obras, o que foi uma coisa comum aos músicos e musicistas dos anos 70, numa indústria que ainda não tinha as amarras e alternativas de proteção aos criadores e criadoras que temos hoje. Ela tentou se manter tocando em várias bandas na região sul da Califórnia e decidiu também embarcar em carreira solo. The Beat Is Back é o disco de estreia da chamada Sandy West Band, em que ela cantava, além de tocar bateria. Mesmo assim, ela ainda não conseguiu viver exclusivamente da música. E uma prova disso é o seu depoimento para o documentário The Edge Play, a Film About the Runaways. Este produzido pela baixista da banda Victory Blue, ou a Vicky Blue. Nesse documentário, West explica que passou a maior parte do seu tempo na atividade de construções e parte também trabalhando como bartender e assistente em uma clínica veterinária. Mas a parte mais pesada da sua participação no longa vem no trecho em que ela admite que teria feito coisas ruins por conta de dinheiro, como quando chegou a quebrar o braço de uma pessoa e também praticou assaltos. Tudo indica que para manter o vício em drogas pesadas.
De acordo com o fandom da banda, cada integrante da Runaways meio que simbolizava um estereótipo específico. O de Sandy West seria a da figura engraçada, esportista, mas também de certa forma inocente, de quem não vê maldade. Ela seria o coração da banda, mais emotiva nesse sentido, tanto que as declarações dela sobre a banda é sempre com bastante vibração. Mesmo assim, ela era do tipo que poderia sair da banda facilmente. Eu falo isso porque o produtor frequentemente assediava a banda moralmente e também chegou a assediar uma das integrantes sexualmente, colocando umas contra as outras. Aliás, se quiser saber mais sobre a banda, o doc Age Play, a Film About Runaways, fala muito sobre isso. Kim não viajava com a banda e lucrava 100%, dono da marca. Sandy West não era paga durante muito tempo, assim como o restante da banda. Na época do primeiro disco, por exemplo, elas ensaiavam num galpão imundo. Isso são os relatos que encontrei nas pesquisas. No trato com a mídia, Sandy West teve que enfrentar uma cobertura machista, já que não era usual ver adolescentes em bandas e mais ainda mulheres. A imprensa as tratavam como patricinhas ou prostitutas, além de ser acusada de não saber tocar bem. Indícios apontam também para relações sexuais entre Sandy West e Cherie Currie, em meio às experimentações da bissexualidade em alta na época. Em 2005, Sandy West foi diagnosticada com câncer de pulmão, enfermidade que depois acabou se espalhando para seu cérebro. Sandy falece em 21 de outubro de 2006, na Califórnia, com apenas 47 anos. Na época, Joan Jett falou a respeito de sua morte. Abre aspas para ela. Nós dividimos o sonho de ser apenas garotas tocando rock and roll. Sandy foi uma baterista exuberante e poderosa. E adicionou ainda: eu estou superando a perda da minha amiga. Eu sempre disse a ela que nós mudamos o mundo. 5 anos depois de sua morte, a banda ganha mais um filme, intitulado The Runaways, e Sandy West foi interpretada pela atriz Stella Maeve. Mas vale destacar que o filme foca muito mais nas trajetórias de Cherie Currie e Joan Jett. Com a Runaways, Sandy West participou dos álbuns The Runaways, de 76, considerado o melhor da banda, que mistura pop, heavy metal, punk e também o rock, e Sandy precisou se adaptar, pois o baixo foi gravado por Nick Harrison, o baixista do Blonde, na época. E esse ponto é muito importante falar, até comentar aqui, para nós bateristas e percussionistas também, mas agora é mais focado na bateria, o quanto é importante você ter uma sintonia muito interessante com o baixista ou com a baixista da tua banda. Quando acontece uma mudança desse tipo, como a Sandy precisou passar em estúdio, foi uma pessoa, e nos shows era outra pessoa tocando, ela precisa se adaptar, inclusive, nessa dinâmica entre baixo e bateria. A gente sabe muito bem. Na continuidade da carreira da banda, Sandy West também se viu entre as divergências, principalmente entre Cherie e Lita. Cherie queria um som mais voltado para o pop e para o glam, enquanto Lita Ford queria o peso do metal. Sandy West chegou a separar diversas brigas entre as duas, isso em meio ao produtor Kim Forley curtir esse tipo de coisa para poder controlar a banda e enquanto as drogas pesadas já rolavam entre o grupo. Além disso, a falta de cachês, a alimentação inadequada, muito à base de fast food, e as constantes relações sexuais que Sandy West tinha com o manager da banda, Scott Anderson, também eram ingredientes nessa trajetória. Repercuta! O álbum Queens of Noise saiu em 77 e é o disco um pouco mais pesado da banda.
mesmo ano em que saiu Live in Japan. E vale lembrar que a partir de 77, Sandy West contribui muito mais com vocais. Isso porque Cheryl Curry, após uma divergência por conta de fotos sensuais que foram produzidas usando o nome da banda, acaba abandonando o grupo. Joan Jett assume o baixo e o vocal, e já que Jack Fox, que também tinha saído depois de casos incontestáveis de bullying por parte do produtor Kim Fowley, e também depois de ter tido seu baixo quebrado, também deixou a banda. Dessa forma, houve mais espaço para que Sandy West pudesse contribuir mais com vocais. Ela costumava fazer muito mais coros e backs vocais no grupo. Waiting for the Night sai também em 77 e nesse disco a bateria de Sandy West fica um pouco mais destacada. E é nesse tempo que o público da banda passa do hard rock mais para o punk. É aí que sai o disco And Now The Runaways de 78. Disco que já não tinha tanta inspiração da banda. Era aquele final de feira, como a gente costuma falar. Vic Blue ainda aparece na capa e no encarte, mas o baixo foi gravado por Lita Ford. O disco conta com covers do Slade, dos Beatles e uma faixa que era dos Sex Pistols. Sandy West canta na faixa Right Now. Laura McAllister ainda entra brevemente no baixo, mas logo a banda se dissolve, sendo o último show na virada de ano novo de 78 para 79 em São Francisco, na Califórnia. A essa altura, elas já sabiam que a marca Runaways não pertencia a elas, e sim ao produtor Kim Fowley. Em 78 nós temos o auge de Sandy West nas drogas e também o momento em que teve o melhor equipamento nas mãos. No último disco, ela canta em Right Now, como você acabou de escutar, e nesse período final da banda, ela ainda teve que encarar a obsessão do produtor John Alcock. Flaming Schoolgirls, de 1980, Little Lost Girls, versão americana do álbum And Now The Runaways, de 81, Born to Be Bad, que é uma compilação das primeiras gravações demos, saíram em 93, e o 20th Century Master, The Millennium Collection, The Best of the Runaways, saiu em 99. Esses são os outros registros que contam com a presença da Sandy West. Por se tratar de uma banda de certa forma montada, com grande influência do empresário, Runaways acabou contando com integrantes que não tinham muito a ver umas com as outras, o que contribuiu com essa tensão entre elas. E pior que isso, o caso de estupro comprovado que Cheryl Curry divulgou mais recentemente e que você encontra uma longa matéria descritiva na internet, deixa escancarado que elas não eram amigas antes de entrar para a banda e se viram de repente forçadas a conviver sobre um clima tenso. Sandy West nunca superou o fim da banda e, segundo sua mãe, ela tinha um pôster dos tempos áureos da Runaways em cima da cama. Ela se afundou em drogas junto com John Alcock e também caiu em depressão, tendo cometido vários crimes e sendo presa algumas vezes. Nos anos 90, ela montou a Sandy West Band, como eu já citei, mas nunca teve sucesso.
Sobre a tocabilidade e também sobre o set de bateria da Sandy West, este é mais pautado naqueles sets típicos do hard rock, com grandes tambores e também pratos em dimensões maiores. Ela usa um bumbo, 2 tons, surdo, os pratos colocados bastante altos, sendo 2 ataques, um chimbal, uma condução, e também usa um cowbell, em que em algumas músicas, inclusive, ele aparece. Já sobre o figurino, bastante brilho, vestida normalmente com um conjunto, as peças de baixo e de cima normalmente da mesma cor, com presença também de munhequeira, lembrando inclusive uma tenista. Cabelo solto normalmente, tênis e brilho na roupa. Spotlight on the drummer. Stand up, Sandy, come on. That's our drummer, Sandy West. She's gonna do a song for you called Wild Thing. You ready? Like this. Here we go. E para encerrar esse episódio, eu trago algumas curiosidades sobre a Sandy. Ela foi presa e uma das versões é que a Runaways tinham saído de Dover para uma embarcação até o Calais, na França. Isso quando a Scotland Yard parou o carro, elas foram acusadas de roubo. As malas foram revistadas e Sandy, juntamente com Joan e Sherry, foram presas. O roubo eram de chaves de hotel que elas colecionavam. Mesmo dizendo que não sabiam que pegar as chaves do hotel poderia configurar roubo na Inglaterra, a coisa acabou se complicando. Outra curiosidade é que no álbum Queens of Noise, a banda não tinha experiência com produção. Sandy não quis gravar as músicas com metrônomo, o que acabou deixando os BPMs das músicas desiguais. No Japão, elas lideravam a venda de discos junto com os Beatles e o Led Zeppelin. Isso foi no período do álbum Queens of Noise e foi esse frisson nessa época de lançamento desse álbum que houve um incentivo para a turnê japonesa. Sua empresária Mara Fox prometeu publicar um livro de memórias da Sandy West. Esse livro eu não encontrei e também não sei se ele foi publicado de fato. No grupo lendário que foi o Runaways, revelando Lita Ford e Joan Jett, Sandy West era a mola propulsora do grupo. Uma boa baterista torna a banda melhor, isso é um fato. E para falar um pouco sobre a tocabilidade da Sandy, o que dá para perceber é que ela cantava fazendo muito mais back vocal, mas por exemplo, na música Wild Thing, ela canta sozinha. E é aí que a gente consegue perceber mais o estilo dela, que é mais puxado pro metal, com músicas mais complexas e também um pouco do punk. Ela ajudava com vocais de apoio, mais com coros do que com back vocal, inclusive. Por tudo que passamos aqui no Repercuta, pela história na música e fora dela, Sandy West inspirou e inspira várias meninas e mulheres a tocarem bateria. E mais que isso, a se expressarem, seja da forma como for e como quiserem, sabendo que podem ser o que quiserem ser, mesmo em meio a dificuldades financeiras e por preconceito contra musicistas. Se em 2022 o tema é importante, imagina 50 anos atrás.
and the fans are the best.